apenas o versículo 2. E te lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os teus mandamentos ou não. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar em nome de Jesus. Irmãos, antes de começar a pregação, eu queria dar um contexto no que está acontecendo em Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é basicamente Moisés falando com o povo de Israel, o novo povo de Israel. E neste livro, Moisés retoma sobre as dificuldades que eles passaram no deserto durante aqueles 40 anos. Retoma a aliança e mostra quanto Deus se preocupa com eles. E mostra que Deus colocou os filhos dele no deserto para ver como eles agiriam naquela situação. E, irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Eu não estou falando de deserto especificamente, eu estou falando de ciclo social, estou falando de lugares. Deus te coloca em lugares para saber se você vai se moldar a Ele ou se vai agir como cristão. Amém, Jesus. Para comprovar o que eu estou falando, eu vou estar lendo para os irmãos em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, muitas vezes, como o culto dos jovens, vou voltar mais para eles, mas vale para toda a igreja. Quantas vezes na sua escola ou faculdade, você passa por momentos onde você vê pessoas que são cristãs, servem a Deus, mas agem totalmente diferente da palavra. Como já foi pregado aqui na igreja várias vezes, você é o livro que as pessoas vão ler. Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Como foi dito aqui também que ensaio no estudo dos jovens, as pessoas muitas vezes não vão ler a Bíblia, mas vão ler você, vão ler suas atitudes. Então não se molde ao lugar que você está. Não é porque você está em um ciclo social, um grupo de amigos que não são cristãos, que você vai agir como eles. Pelo contrário, age diferente. Porque você vai ser igual. Aqui na palavra que eu acabei de ler, fala para não vos transformar. Na Bíblia também fala que você não veio ao mundo para ser influenciado, e sim para influenciar. Aleluia. Só que os jovens de hoje não escutam. Os jovens de hoje não entendem isso. E muitas vezes, o que eu acho engraçado, irmãos, os jovens de hoje, que se dizem cristãos, têm vergonha de falar de Deus nas escolas e nas faculdades. E eu acho isso tão engraçado, porque na hora de falar de alguém, falar mal de alguém, não sente vergonha. Mas na hora de falar do Senhor, que salvou a vida dela, sente vergonha. Eu vou estar lendo para os irmãos em Lucas, capítulo 9, 26. Aqui diz: Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória, e na do Pai e dos santos anjos. Meus irmãos, eu pergunto, principalmente para os jovens, quantas vezes vocês já não viram alguém que se diz cristão numa roda de amigos blasfemando a Deus? Para se encaixar. Os jovens de hoje sentem a necessidade de se encaixar, que é absurdo, irmãos. Eu estudo numa escola com bastante jovem, então eu posso falar isso. Muitas vezes a pessoa se diz cristã. Você vira para o outro lado, a pessoa está falando palavrão no meio de outras pessoas. Sabe, a própria Bíblia fala não se sentar nas rodas dos escarnecedores, mas parece que os jovens de hoje não dão a mínima para a palavra de Deus. E eu falo isso com ciência, por ver. Eu vejo com os meus próprios olhos. Tantas vezes, tantas coisas que a Bíblia fala que é errado, os jovens defendem, protegem. O errado virou certo, o certo virou errado hoje. A palavra de Deus, se você falar alguma coisa, você é preconceituoso. Sendo que muitos jovens hoje, que se dizem cristãos, defendem algumas coisas que são completamente deturpadas da Bíblia, só para se encaixar, para não ser perseguido. Mas, irmãos, cristão não é ser imagem e semelhança de Cristo? Não é tentar ser como Jesus? Não é se esforçar? E eu pergunto para vocês, irmãos, Jesus não foi perseguido? Meu Deus. Muitas jovens hoje falam porque eu também já fui assim. Oram às vezes, falando que, Senhor, você não
rejeitado por algumas pessoas. Jesus foi rejeitado pelo mundo inteiro que ele veio. Meu Deus. Tudo que você já passou, irmão, Jesus também já passou. Não tem exemplo melhor, não tem inspiração melhor do que Jesus Cristo. Ele já passou por tudo. Já passou por tudo. E ainda assim, quando estava na cruz do Calvário, ele disse: perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus. Se Jesus, que é Jesus, foi perseguido, por que você não vai ser? Me fala, irmãos. Porque os jovens hoje acham que são imunes a tudo. Não é porque você é cristão que você é imune. Não é porque você é cristão que você não vai ser perseguido. Pelo contrário. Não estou falando que vai ser pior, mas vai ser complicado. Mas se pra gente que é cristão já é perseguido, já sofre lutas e batalhas, imagina para os ímpios. Porque nós ainda temos o Espírito Santo Consolador. Nós temos Jesus Cristo. Eles não têm essa companhia que nós temos. Por isso, os jovens hoje têm que ir e pregar o Evangelho para essas pessoas. Os jovens que estão aqui dentro, que são cristãos, têm que ir falar do amor de Jesus. Meu Deus. Deus falou muito no meu coração e eu parei para refletir o que Deus estava falando no meu coração. Deus me falou a diferença entre crente e cristão. Ele falou muito forte. O crente é aquele que crê. Ah, Deus vai fazer isso. O cristão é quem age. Ah, mas você tem certeza do que você está falando? Não tenho. Em 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Igreja, o que é verbo? Alguém pode me falar o que é verbo? Ação. Exatamente, o verbo é ação. Se a gente voltar um pouco, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, apenas a parte A fala: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, se Deus é o verbo e nós somos a imagem e semelhança de Deus, temos que agir. Você não pode ficar sentado falando: Deus vai fazer, e a sua parte? Você não faz? Jesus. Deus é o Deus dos impossíveis, sim, e você é humano, faça o possível. Não é porque Deus é o Deus dos impossíveis que você tem que esperar Ele fazer tudo por você. Levanta. É o que Jesus disse para aquele enfermo: levante uma oração. Levanta. Não adianta você ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Haja. Ah, você pode orar: Senhor, eu quero uma porta de emprego, Você já viu o seu currículo? Meu Deus. Ah, Senhor, eu quero passar na universidade. Você está estudando? Meu Deus. Ah, eu tenho que pagar uma taxa para a prova. Tá bom, Deus vai arrumar recurso para você. Mas você está estudando? Está se esforçando? Meu Deus. O que adianta você esperar toda a ação de Deus e você, imagem e semelhança dele, que devia agir, não age? Irmãos, eu fico impressionada com isso. Os jovens hoje só sentam e ficam esperando tudo. A palavra diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura, uma ordem. Só que, irmãos, os jovens de hoje não lidam bem com ordem. Já perceberam? Muitas vezes você pode falar: faça isso, eles vão fazer o oposto. Os jovens de hoje são assim. Falo porque na minha escola eu vejo isso todo dia. Faz isso, ele faz o oposto. E para os jovens de hoje é tão difícil seguir uma lei que foi dada diretamente por Jesus. Como que você pode seguir? Muitas vezes nas escolas, faculdades, ou até no seu dia do cotidiano, senta alguém do seu lado e o Espírito Santo coloca no seu coração: aquela pessoa não está vendo. Você só vai: tá bom, e não vai fazer nada. Você tem que agir. Haja, cristão. Você não é crente, você é cristão. Haja. Para de ficar sentado quando tem gente que precisa de você. Haja. Para de ficar aí sentado enquanto o irmão do seu lado muitas vezes precisa de um abraço, de uma oração. Haja. Fale de Jesus para as pessoas. Meu Deus, irmãos. Como que é difícil para o mundo de hoje entender isso? E o que eu fiquei mais inconformada, que colocou no meu coração, Deus falando comigo, que os jovens de hoje têm tanta vergonha de Deus, que às vezes só falam: eu
falam de quantas vezes eu fui quebrado, mas por que você não me chama na mesa para contar o que Deus fez nos pedaços? Só que os jovens de hoje não são assim. Ah, a pessoa fez mal para mim. E começa a falar tão mal daquela pessoa, tipo, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. Tá bom, e você não vai perdoar ela? Por mais que ela tenha te machucado, ela também é digna do perdão da mesma forma que você foi. Porque Jesus não morreu na cruz só por você, morreu por ela também. Meu Deus. E os jovens de hoje são tão egoístas, só pensam em si mesmos. Irmãos, quantas vezes eu vejo na minha sala ou em outras salas, no corredor, os jovens de hoje discriminando outras pessoas, sabe? Porque se dizem crentes, mas por isso recriminam alguém que não é. Ao invés de falar de Jesus, está ali, falando que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Mas por que você não vai lá ajudar ela? Do que adianta você reclamar da atitude de alguém se você não tem sua própria atitude? Do que adianta você reparar no que o outro não faz se você não faz? Meu Deus. Veja, como que isso é possível? O amor se esfriou mesmo. Meu Deus. E dá para se ver todos os dias, só de sair na rua. Isso me lembra, irmãos, daquela mulher que várias pessoas queriam apedrejar ela. Até que Jesus fala: quer apedrejar? Tá bom. Atire a pedra que não tem nenhum pecado. Irmãos, Jesus não tinha pecado nenhum. Mas ele fala: vai e não peques mais. Se Jesus, que não tinha pecado nenhum, que podia discriminar com a mulher, ele não fez, por que você, como imagem e semelhança de Cristo, vai fazer? Igreja, pelo amor de Deus. Quantos jovens hoje fazem isso? Não só jovens não, adultos também. Irmãos, como que o mundo se esfriou. Eu creio que muitas vezes os jovens não fazem porque sentem vergonha, sentem medo da recriminação das pessoas. Só que eles sentem medo de sair daquela zona de conforto. Ah, eu tenho vergonha de louvar, tenho vergonha de pregar, mas se Deus chama para isso, você tem que ir. Ou você vai fazer igual o Jonas. Você vai de qualquer jeito, mas você vai, ou por sua vontade ou pela vontade de Deus. Meu Deus. Se Deus te chamou, é para você ir. Então, os jovens hoje que se dizem crentes, igual eu falei várias vezes aqui, não vão e fazem uma ordem de Jesus, que é pegar o evangelho do território. Irmãos, muitos jovens falam: ah, não, mas ele não é cristão. Exatamente por isso tem que pregar a palavra para ele. Meu Deus. Não é impor ele, mas sim conversar. Não é impor, você tem que ser cristão. Não. Fala de Jesus para ele, para você ver se ele não chora. Muitas vezes essas pessoas, por conta do amor do mundo ter se esfriado tanto, não tem ninguém na cabeça dela que ame elas. Mas tem Jesus, e nós sabemos disso. Meu Deus. Então, por que você vai ser uma pessoa egoísta e guardar todo esse amor para você, ao invés de espalhar para as pessoas? Se você tem algo a mais em você, distribua para as pessoas. Bondade, seja bom com as pessoas. E essa questão de sair da zona de conforto, Deus me leva lá naquela parte dos discípulos, quando estavam pescando e Jesus estava na praia. Quando eles chegam à beira da praia, Jesus fala para eles jogarem do outro lado. Eles ainda falam: mas nós já tentamos, Senhor. Porque eles tinham ido até aonde o conforto deles tinha permitido, mas não até onde Deus mandou. Tanto é que Jesus fala: vai e joga do outro lado. E eles não colheram vários peixes. É assim na nossa vida, irmãos. Deus te coloca em situações, igual colocou aquele povo por 40 anos no deserto, para ver se eles iam se desviar da tua palavra, se eles iam se desviar dos teus mandamentos. E é assim, não só na vida espiritual, mas em tudo na sua vida. Começa a reparar. Muitas vezes você acha que está tudo bem, mas do nada acontece algo que vira seu mundo de ponta cabeça. Repara, se você agir conforme os mandamentos, você não vai melhorar. Mas agora, tenta, irmãos, se desviar para você ver o que acontece. Aconteceu com Jonas, se desviou, ele não sabemos o que aconteceu. Mas ele fez a vontade de Deus mesmo assim. Mesmo que não foi com as próprias pernas, Deus levou. Só que se você, como cristão, não agir, não ter o primeiro passo, irmãos, fica difícil. Meu Deus. Em Apocalipse, Jesus fala que está à porta e bate. E quem abrir, ele entrará e ceará com ele. Só que, irmãos, perceberam
Você não está sozinho. Só que não adianta você que não está sozinho e sabe disso, não ajudar outras pessoas que estão, que acham que estão. Porque o Espírito Santo foi deixado para todos nós. Mas ele se afasta de algumas pessoas. Eu pergunto para vocês, irmãos. Vocês, como seres humanos, têm uma casa totalmente bagunçada. Vocês vão querer morar dentro dela? Não tem como você mexer em nada. Você vai querer morar lá? Eu creio que não. O Espírito Santo também. Ele não fica em tempo bagunçado. Então é para você consertar o seu altar. E quando você consertar o seu, ajude as pessoas a consertar os delas. Amém. Mostre para elas que a primeira ação é delas. Não tem o que você. Tem realmente situações que não tem como você ajudar. Mas uma palavra sua pode mudar a cabeça de alguém. Meu Deus. Irmãos, eu também estava refletindo como que as coisas hoje se esfriaram, não é? As pessoas podem ouvir aqui na igreja, mas você sai pelo outro ouvido. Irmãos, como que isso é possível? Estou tão inconformada porque não é normal. Não era para ser normal. Mas no mundo de hoje, tudo que para nós é errado, é certo no fora. E quantas vezes você, por falar, isso está errado, não é assim. As pessoas não te discriminam. Elas não tentam mudar. Muitas nem querem mudar. Mas te discriminam por você ser diferente delas. Nós somos separados. Nós somos o povo escolhido de Deus e separado. Só que nós temos que ajudar outras pessoas. Nós temos que lembrar elas, como Moisés faz no Deuteronômio, lembrando o povo de tudo que já passaram. Você tem que lembrar essas pessoas. Conte o seu testemunho. Por isso o testemunho é tão importante, igreja. Às vezes, o que para você pode parecer nada, porque já passou, para outra pessoa, às vezes é o seu testemunho que vai levar para a igreja. Mas tem vezes que as pessoas não pensam nisso. E quando alguém pergunta, eu vi que você passou por isso, a pessoa começa a xingar, a se irar. Só que, irmãos, tudo bem, já passou. Mas tenta ajudar outra pessoa com o seu testemunho. A sua vida é um livro que as pessoas vão ler. Então, por mais que você já tenha errado muito, fale para elas dos seus erros e o quanto que Jesus mudou eles. Fale para eles dos seus erros. Fale também sobre quantas vezes você já caiu, mas que Jesus te levantou. Todas elas. E nenhuma das vezes Jesus te deixou desamparado. Ele nunca desampara o filho seu. Nunca. Pode ser a situação que for, pode ser que ele fique em silêncio, mas ele está com você o tempo todo. Ele nunca te abandona. Ele sempre está contigo. E ele também quer estar com outras pessoas. Irmãos, não seja egoísta em pensar que Jesus só quer salvar você. Não. Se fosse por ele, salvaria o mundo todo. Mas isso não depende dele. Isso depende da atitude das pessoas. Não é simplesmente Jesus chegar no juízo final e levar os crentes e ficar o tempo todo sentado crendo que Jesus
respira, observa. Eu gosto muito de fazer isso quando não me sinto bem. Eu paro e observo. Eu começo a reparar em tudo que Deus fez. As amizades, a família, tudo. Eu olho para eles e sinto felicidade, porque ali está Deus. Amém. Então seja assim, irmãos. Quando olhar para a sua casa, olhar para os seus filhos, olhe para eles com amor. Porque esse amor que tem em você é Deus. Deus é a fonte que jorra água viva. Ele é a verdadeira fonte. Todos os sentimentos bons que temos vêm de Deus. É a herança de Deus. O amor, a compaixão, a empatia, a felicidade verdadeira vem de Deus. Então, quando você sentir amor, carinho por alguém e querer cuidar dessa pessoa, sinta-se feliz, você está sentindo Deus. Meu Deus. Quando você olhar para o seu irmão que está chorando, você der um abraço nele, fica feliz, porque não é só você que está abraçando, mas Deus está abraçando ele também. E eu penso assim, irmãos, que quando tem alguém triste ou afadigado, você abraça ele, é como se o Espírito Santo que estivesse dentro de você abraçasse essa pessoa junto com você e consolasse ela. Você consola o corpo, o Espírito Santo consola a alma. Por isso você tem que levar Deus para essas pessoas que estão perdidas nesse mundo. Amém. Elas também merecem ser consoladas, porque o mundo de hoje é difícil, é complicado, e todos nós sabemos. Mas se para nós já é complicado, imagina para as pessoas que não se sentem amadas por ninguém. A Bíblia várias vezes fala sobre abraçar órfãos e viúvas. Então façam isso. Porque nenhum órfão está realmente órfão, porque o Pai que está no céu nunca abandona os seus filhos. Só que muitas pessoas não sabem isso. Então fale isso para elas. Quantas pessoas muitas vezes esperam uma palavra de alguém para mudar a vida delas? Como foi falado aqui no estudo, que perguntou uma pessoa da faculdade dela, eu fiquei pensando nisso. As pessoas que veem você como um cristão, quando precisarem de ajuda, vão pensar: nossa, eu tenho aquela pessoa, ela pode me ajudar, ela pode falar de Deus para mim. Só que você comete um erro, ou blasfema, ou você tem uma conduta errada na frente das pessoas. Aquela pessoa já não vai mais pedir ajuda para você. Nossa, se até ele que é cristão é assim, quem sou eu para mudar? Irmãos, tomem cuidado com a atitude de vocês. Foi o que foi falado muito aqui no ensaio dos jovens. Tomem muito cuidado com as ações de vocês. Vocês são a Bíblia que o mundo vai ler. Tomem cuidado. E lembrem sempre, como o povo de Israel lembrava, graças a Moisés, lembre sempre de tudo que Deus já fez por você. Amém. Tudo. Graças a Deus. Ah, mas eu não sei do que lembrar. Você está acordado, não está? Você está aqui, não está? Glória a Deus. Você está vivo. Agradeça. Por mais que para muitas pessoas que não acreditam em Deus, ou que se forçam a não acreditar, acham que criar planos para o outro dia, talvez eu aceite Jesus amanhã, talvez eu faça isso amanhã, para elas é porque tem certeza do amanhã na cabeça delas, mas para nós não. Nós sabemos que amanhã nós podemos não estar mais aqui, Jesus pode voltar para nós. Então leve isso para outras pessoas. Muitas pessoas estão esperando, muitas vezes, a velhice para servir a Deus. Só que já não vão ter mais disponibilidade.
céu, as aves, o mar, observe e sinta a presença de Deus naquelas coisas. Porque da mesma forma que Deus criou você, Ele também criou aquelas coisas. E se Deus está com você, Ele também está naquelas coisas. Observe. Muitas vezes um abraço você vai sentir. Se não foi só você. Uma vez, um testemunho meu mesmo, em uma igreja que um grupo de jovens tinha ido visitar, eu não estava muito bem, não me recordo porquê, mas o pregador falou para que desse um abraço para o irmão do lado. Eu lembro que eu dei um abraço na Kathleen. E eu lembro que quando eu abracei ela, eu senti como se não fosse só ela me abraçando. E quando eu fechei meus olhos, eu sentia e eu meio que via uma luz abraçando nós dois. E eu ainda contei para ela e nós duas começamos a chorar. Meu Deus. Porque muitas vezes, quando você abraça alguém, Deus também abraça junto. Igual eu já falei, irmãos. Você pode confortar até a carne das pessoas, mas Deus conforta a alma. O Espírito consola a alma e abraça o coração. O Espírito alcança os lugares onde você não consegue. Então, haja. Seja cristão. Parem de ser crentes. Sejam cristãos. Mas não deixem para o dia de amanhã, não. Você não sabe se tem um amanhã. Haja hoje. Seja cristão hoje. Seja servo hoje. Seja uma pessoa melhor hoje. Não deixa tudo para amanhã. Não fica esperando que você vai acordar no outro dia. Porque você não sabe. Todos os dias você acorda com a chance de ser diferente. Uma vez também aqui foi pregado na festividade dos varões que nós recebíamos como se fosse um cartão, um tanto de oportunidades de segundos e minutos para fazer tudo diferente. E eu pensei naquilo, eu vou mudar. E no mesmo dia o carro da minha mãe bateu. E eu fiquei pensando, podia ter sido hoje. E se eu não tivesse agido? E se eu não tivesse ouvido aquela palavra? Muitas vezes Deus fala no seu coração para você agir. Para de deixar sair pelo outro ouvido. Se for preciso tanto no outro ouvido para não sair, para descer direto para o coração. Não deixe, irmãos. O que o Espírito Santo diz aqui não é só para você sair da porta para fora falando, o pregador pregou bem, o pregador pregou mal. Não. Lembra daquilo que o Espírito Santo falou para você. Uma coisa que eu aprendi aqui, o Espírito Santo não fala com quem está ausente. Ele não fala com quem não está aqui. Meu Deus. E também pare de selecionar o que você acha que é para você e o que não é. Pegue a palavra do Espírito Santo para você. Porque da mesma forma que eu estou falando para os irmãos, o Espírito Santo falou comigo. Eu não estou falando coisas inventadas que vêm da minha cabeça, mas coisas que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Coisas que eu senti, coisas que eu observei. Graças a Deus. Então, da mesma forma que eu estou falando com os irmãos através da bondade do Espírito Santo, recebam essa palavra e guardem para a vida de vocês. Amém. E novamente, Graças observem. Para de viver em correria. Se for preciso, saia mais cedo de casa. Observe a vida. A vida é maravilhosa. A criação de Deus é linda. Não estou falando que o mundo é bom, não, irmãos, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que a criação de Deus é boa. O céu é lindo. Observa a chuva. Observa as coisas. Para de correr. Para de viver a vida correndo. Saia mais cedo da sua casa, da sua escola. Aproveite. Não para cometer erros ou pecados que você vai ser arrependido depois, mas para ajudar pessoas. Se eu sei que não sou só eu, mas quando eu, pelo menos, ajudo alguém, eu me sinto melhor. Porque eu sinto que não sou só eu que estou ajudando, mas eu estou sendo ajudado. Então, irmãos, observem mais, ajudem mais e levem o seu testemunho para as pessoas. Pare de guardar para si o que Deus já fez de tão maravilhoso na sua vida. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. Observem, parem de ser cristãos. Parem de ser crentes, perdão. Sejam cristãos. Parem de ficar sentados, crendo apenas. Não estou falando que você não deve crer, mas estou falando que você deve agir. Tome o primeiro passo. Não tome a rédea da sua vida inteira. Tome apenas o primeiro
pode fazer na sua vida, através da sua